Oi, boa noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara, segunda edição. Uma ótima noite. A gente começa com um assunto que mexe com a vida de todos os brasileiros, a reforma da Previdência. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, a Câmara Municipal de Fortaleza promove audiência pública sobre o tema. A população da capital é convidada a conhecer a proposta que tramita no Congresso Nacional e entender de que forma as possíveis mudanças devem impactar a sociedade. Aqui você vai conferir duas reportagens especiais a partir de hoje sobre a iniciativa. Iremos explicar melhor o projeto e destacar prós e contras em relação à medida analisada. Reforma da Previdência. O que você sabe sobre a proposta que altera as regras de aposentadoria no Brasil? Além do cidadão trabalhar bastante, vai demorar mais ainda para se aposentar, né? Eu acho uma reforma predadora. Porém, assim, eu espero que o governo Bolsonaro tome uma boa decisão para ajudar os trabalhadores, entendeu? O pessoal está, às vezes, embrulhando as coisas, né? Então, em vez de se discutir, achar realmente o melhor caminho, aí ficam discutindo política, partido. Para muitos, a preocupação é dupla. É que, além das incertezas sobre a aposentadoria, existem desafios na busca por uma colocação no mercado de trabalho. Diariamente, centenas de desempregados procuram Cine, na esperança de melhorar o presente, mas sem esconder o medo com o futuro. Fica meio difícil pra gente, né? Pelo menos eu já estou com 60 anos, dentro da minha aposentadoria, já estou com 5 meses e não consegui nada ainda. Estou muito preocupado com essa situação, porque a reforma, na realidade, atinge mais o trabalhador, o pobre, aquele pobre que contribui em cima do salário mínimo. Segundo o governo federal, a modificação do sistema previdenciário visa equilibrar os gastos públicos com o setor, já que o atual modelo de aposentadoria gasta mais do que arrecada. Essa conta deficitária é antiga e o debate sobre a necessidade de uma reforma também não é novo. Começou desde o surgimento do Plano Real. É verdade que de 20 anos para cá, algumas modificações já foram realizadas, como a criação do fator previdenciário e o surgimento do sistema do funcionalismo, que não permite servidores públicos que ingressaram na função em 2003 a se aposentarem com valor integral. Em linhas gerais, o INSS basicamente quer estabelecer nova idade mínima para o beneficiário ter direito à aposentadoria e alinhar isso ao tempo de contribuição. Nós temos agora a aposentadoria por tempo de contribuição. O homem tem que ter 35 anos de contribuição e não depender da regra dos 96. A regra dos 96 é o tempo de contribuição mais o seu tempo mais a sua idade, para que a partir de 1º de janeiro deste ano, ele teve que ter uma pontuação de 96, que anteriormente era 95. E a mulher terá que ter 30 anos de contribuição e com a regra anterior a 86 e 85. Ela tem que ter somente o tempo de contribuição e o homem também contribuição. A proposta em análise no Congresso Nacional prevê que as mulheres só poderão se aposentar com ao menos 62 anos de idade, os homens com 65. O tempo mínimo de contribuição será de 20 anos. Atualmente, a Previdência paga em torno de 20 milhões e 300 mil benefícios deste tipo todo mês aqui no Brasil. No Ceará, até fevereiro deste ano, o INSS possuía 683 mil aposentados por idade e 98 mil por tempo de contribuição. Como o nosso regime hoje funciona em caráter solidário, quem está no mercado de trabalho custeia os valores concedidos aos inativos. Uma mecânica que só em 2018 gerou um déficit de 186 bilhões de reais. O que é que me preocupa na reforma? Foi pouco analisada a questão técnica, por exemplo, da aposentadoria especial, que é aquela pessoa que só pode trabalhar, um minerador que só pode trabalhar 15 anos.
Isso foi pouco discutido e colocaram uma idade mínima, futuramente uma idade mínima, que aí essa pessoa vai poder se aposentar com 70 anos. Que é uma questão técnica, que a pessoa só pode trabalhar 15 anos, porque senão vai ter problemas de saúde, que não foi discutido. Outra questão técnica, dentro do LOAS, além dos critérios atuais, que é o critério renda, ou deficiência ou idade, ele criou outro critério patrimônio, que daí ele exige um patrimônio máximo de R$98 mil, se eu não me engano. Como é que se ofere esse patrimônio? Na prática vai ter um profissional para poder mensurar o valor do imóvel dele, digamos? Para esta cientista política, apesar das mudanças serem necessárias, o texto mexe diretamente na vida do cidadão. Para ser aprovado, dependerá de uma estabilidade legítima do Poder Executivo, além de se sobrepor aos interesses particulares. Essa incerteza quanto à possibilidade de uma aposentadoria faz com que haja uma resistência popular muito grande em relação à reforma. E aí, diante dessa situação, seria necessário um governo que, de fato, apresentasse bons índices de aprovação para levar essa discussão de maneira mais eficiente, de maneira mais célere para o Congresso Nacional, garantindo, portanto, a aprovação do texto. E não é essa a realidade que nós verificamos hoje. Milhões de trabalhadores, muitos sem emprego fixo e à procura de vaga nas centrais de oportunidades, não escondem o temor sobre como será o futuro, no que diz respeito à Previdência. O direito a uma aposentadoria justa é a principal reivindicação. A gente trabalha a vida inteira, né? E para se aposentar tem que ficar muito tempo mais para se aposentar. Isso eu acho muito ruim. Vai chegar uma época que não vai mais aguentar trabalhar com uma idade tão alta e não consegue se aposentar. E aí, vai viver de quê? Na segunda-feira, a gente mostra uma nova reportagem especial sobre a reforma da Previdência. Nela, você vai ver algumas categorias profissionais atingidas de maneira forte pela iniciativa do governo federal. Traremos ainda a interpretação de parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza acerca do projeto. Para ampliar as discussões e ajudar ainda mais você a entender a reforma da Previdência, vamos exibir agora a última reportagem da nossa série especial sobre o tema. O projeto deve atingir fortemente algumas categorias, como os trabalhadores do campo. Com o possível aumento da idade mínima para se aposentar, muitos temem encontrar dificuldades para conseguir o benefício. Especialistas alertam que antes de implementar a iniciativa, o governo federal precisa levar em consideração as diferenças existentes na sociedade brasileira. Antônia ajuda na lida e nos afazeres do roçado pertinho de casa desde menina. Ela vive em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, e possui uma rotina árdua de trabalho. Da terra, a agricultora tira o próprio sustento e contribui com a manutenção do lar. Aos 55 anos, pensa agora na aposentadoria. Já deu até entrada no processo e espera conseguir resolver tudo antes da proposta de reforma previdenciária se tornar lei. Eu já trabalhei tanto que já estou cansada, ainda mais, aumentar mais. Como é que vai dar certo? Será que eu vou resistir? O temor da agricultora se justifica. É que no caso da aposentadoria rural, atualmente, a idade mínima para a mulher dar entrada no benefício é de 55 anos. Para o homem, 60 anos, com ao menos 15 anos de atividade profissional. Pela nova regra, a idade mínima de ambos os sexos ficaria fixada em 60 anos. Assim como Antônia, muitos outros trabalhadores de segmentos profissionais diferentes se preocupam. Vários deles têm dúvidas sobre como vai ser o futuro. Prova disso é o movimento neste escritório de advocacia, que cresceu consideravelmente nos últimos meses. No local, atua o presidente da Comissão de Direito Previdenciário
da OAB Ceará. A gente recebe visita e ligação diária, perguntando o que foi que mudou, como é que tá as mudanças. Eu, não, isso aqui é só uma proposta. Vão surgir várias emendas e muita coisa vai ser mudada, muita coisa não vai passar. Aquilo ali vai haver uma grande negociação no Congresso ainda. A reforma da Previdência tem tirado o sossego também dos professores do setor público. As mulheres do ramo podem se aposentar hoje aos 50 anos de idade. Os homens aos 55. Porém, se a proposta passar, ambos os sexos deverão ter pelo menos 60 anos. Ainda aqueles que recebem um salário mínimo do Benefício de Proteção Continuada, o BPC, cuja assistência cobre pessoas em situação de pobreza, com mais de 65 anos, e que pode ser reduzido pela PEC 06/2019. A primeira etapa do texto já começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. No momento, alguns pontos foram esclarecidos em uma discussão calorosa. A intenção do governo é que o texto seja votado no dia 17 de abril. Até lá, seguem os debates. Aqui, no Parlamento Municipal, por exemplo, diversos vereadores já subiram à tribuna para se pronunciarem sobre o assunto. Gardel Rolim, do PPL, e Iraguaçu Filho, do PDT, são críticos ao modelo integral apresentado pelo governo federal. Essa reforma mexe com muitas coisas importantes do povo brasileiro, com muitos direitos. Portanto, o senhor Bolsonaro, ainda na campanha, fez duras críticas à idade mínima de 65 anos. O texto que ele enviou para o Congresso Nacional traz isso como ponto principal, portanto, há uma contradição grotesca do discurso para a prática. E esse é o primeiro ponto a gente discordar. Quando você vê a redução do BPC para R$ 400, quando hoje é um salário mínimo em torno de R$ 1.000, quando você vê o aumento da idade das mulheres, o aumento da idade dos professores para se aposentar, policiais militares, algumas situações que são impraticáveis e que só tiram realmente do trabalhador, não é como o ministro Guedes falou na reunião da CCJ na Câmara dos Deputados, que essa reforma vai atingir o homem e a mulher de classe média, que tem classe média alta e que tem uma condição melhor, e que esse aí não vai ter prejuízos financeiros. Na realidade, afeta diretamente a população mais pobre do nosso país. No Parlamento Federal, a articulação também vem sendo estruturada entre as bancadas e os respectivos partidos. Nós somos contra o modelo de reforma que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados pelo governo Bolsonaro. Essa proposta ela não atende de forma alguma aos princípios de preservar a aposentadoria dos mais humildes. O regime geral da Previdência Social está sendo duramente atacado nesse modelo de reforma. Categorias praticamente vão ficar no desalento em relação à perspectiva de se aposentar. Essa igualdade de idade da mulher trabalhadora rural, do homem trabalhador, esse ponto jamais também pode prosperar. Então vamos lá, 1 BPC, 2 trabalhador rural, 3 a mulher professora do regime próprio, ela sai de 25 anos de contribuição para 40 anos de contribuição. Isso é outro absurdo. Na visão deste educador financeiro e estudioso do tema, o maior erro da proposta de emenda à Constituição não está em adicionar idade e tempo de contribuição, e sim em enxergar a sociedade brasileira de forma linear, sem atentar para as especificidades de cada profissão. A minha atividade me permite que eu trabalhe até 60 e poucos anos, 70 anos de idade. Mas eu não posso imaginar, por exemplo, que um profissional da construção civil vai estar subindo no 20º andar, no sol quente, aos 65 anos de idade, para realizar a mesma atividade. Quanto mais velho você fica, mais dificuldade você tem de conseguir emprego. Então nós estamos dizendo que eu estou correndo o risco de criar um bolsão de desempregados idosos. Quem está prestes a se aposentar só espera que o governo seja sensível à questão e saiba agir de forma a não prejudicar ninguém. É muita luta, sabia? Se sustentar só com a agricultura. Eu já ralei muito, as minhas mãos carejadas de trabalhar.